Meus amados irmãos, graça e paz. Nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, à tua vida, uma palavra de reflexão, na verdade. E mediante ao que nós estamos vivendo, mediante ao que estamos passando, mediante a tudo que estamos enfrentando, essa grande adversidade que veio sobre nós, seja na nossa cidade, no nosso estado, na nação brasileira e nos outros países, em outras nações, que também enfrenta a mesma dificuldade, enfrenta as mesmas lutas em que estamos enfrentando. Países com números mais elevante, mais do que o outro, mas que precisa de fato de um milagre de Deus, aonde a mídia em si afirma não ter o resultado de uma cura para o Covid-19, mas a gente que somos servos de Deus, a gente que serve ao nosso bom Deus, que temos o Senhor sobre a nossa vida, que sabemos que tudo que hoje acontece, hoje está sobre a nossa vida, é tudo vontade permissiva de Deus. É algo em que nós já temos ouvido o Senhor falar, algo que nós já temos visto a Bíblia Sagrada na sua real eficiência e expressar para nós que nos últimos dias haveriam tantas coisas, que se multiplicaria as dores, multiplicaria-se tudo, a ciência também se multiplicaria, é bem verdade. Meus queridos irmãos, nós estamos enfrentando as adversidades da vida, mas que possamos encarar elas e olhar para elas como uma situação que nós, mesmo em meio a nossas fragilidades, mas a gente tem que se mostrar forte no meio da turbulência, no meio da grande tempestade que estamos enfrentando. Porque maior é aquele que está conosco, de que aquele que está com eles. Maior é Deus que está sobre a nossa vida, nos guardando, nos livrando, cuidando de nós em todo o tempo todo, o Senhor está cuidando de nós. Eu estava refletindo aqui, meditando, no momento que mais ou menos há 2 semanas atrás, que se começou essa epidemia, a nível nacional, onde conseguiu um vírus invisível, que é o Covid-19, invisível, ninguém consegue enxergá-lo, ninguém consegue pegá-lo, senti-lo, mas ele pode estar em qualquer lugar. E precisamos ter as nossas precauções, precisamos ter as nossas higienizações, assim como recomenda o Ministério da Saúde. É bem verdade. Mas, amados, eu estava aqui pensando comigo e observando algo em que Deus ele faz. Observamos a nossa vida pessoal, particular, a nossa vida cotidiana, que de fato ela é muito corrida, muito agitada, e muitas pessoas que a gente se depara quando tratamos alguns assuntos, falamos ou trazemos alguma mensagem doutrinária à igreja, que gostamos muito de falar sobre família, que a maior constituição é algo que foi Deus quem fez, desde lá da criação de todas as coisas, do Jardim do Éden. Foi Deus que constituiu família, foi Deus quem fez a família para que vivam bem, para que estejam bem. Foi Deus quem fez. E a gente vai olhando, desfolhando as páginas quentes da Bíblia, a gente vai ver grandes homens de Deus que dedicaram a sua vida para restaurar, para manter, para cuidar, para preservar a família. Como Noé foi um grande exemplo para a nossa vida, que Noé, não tendo estudo, lógico que na época não tinha nada disso, mas Noé foi o homem que Deus encorajou e deu uma missão para ele. Missão essa de construir aquela grande arca. Noé passou
a sua vida construindo aquela arca, cuidando, fazendo de tudo para abrigar, para proteger, para guardar a sua família. Houve o período diluvial que veio a chuva durante 40 dias, 40 noites. A gente começa a entender a grandeza de Deus, que passou-se um ano, Noé junto com a sua família dentro daquela arca no período diluvial. Mas foi dentro de um ano em que Noé passou dentro daquela arca, que mesmo no silêncio de Deus, a Bíblia diz que não houve resposta de Deus. Foi completamente um silêncio total. É no meio do silêncio em que Deus ele mostra a sua grandeza, que Ele está trabalhando e não deixa a gente só. É no meio do silêncio que Deus nos ensina algumas lições que precisamos e dependemos viver para Ele e depender dEle. A confiança em Deus ela tem que ser prioritária. A confiança em Deus tem que ser acima de qualquer coisa. E Noé tinha confiança em Deus. Noé sabia quem era Deus. O segredo da vida do ser humano, de fato, é conhecer quem é Deus. Não é simplesmente ter o título e propagar e escrever em letras grandes, publicar em redes sociais, que é de tal denominação, que faz parte em tal igreja, irmãos. O Senhor Jesus, Ele vem buscar, irmãos, um povo santo, separado, escolhido, um povo que tem um coração quebrantado, um verdadeiro adorador, um povo que tenha a essência de agradar a Deus, de ser fiel a Deus em qualquer circunstância da vida. A gente não prega rótulo, título de igreja, a gente prega Cristo, que é o libertador, aquele que liberta, que cura, que salva, que transforma. Esse é o nosso Jesus, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou com grande poder e grande glória e está no trono sentado governando todo mundo. E o poder é dele, a glória é dele, a soberania é dele, tudo é dele. A Bíblia diz que naquele momento, Noé, passando o período de um ano em silêncio, Deus em silêncio com Noé. Mas Noé passou ali agradecendo a Deus, mesmo durante o silêncio, que o silêncio muitas vezes machuca nós. Às vezes precisamos de respostas, às vezes precisamos que Deus fale conosco para a gente poder respirar, para a gente poder dar uma aliviada. Mas às vezes Deus prefere, irmãos, ficar em silêncio. E é nesse momento de silêncio que eu preciso aprender a confiar em Deus. É nesse momento de silêncio que eu preciso aprender a olhar para os lados, a olhar ao meu redor e ver que Deus está trabalhando. Que no meio de um ano, no período de um ano, dentro de uma arca, Deus não deixou faltar alimento, Deus não deixou faltar pão nem água. Deus ele supriu a necessidade da família de Noé. E também os animais, Deus ele supriu, Deus ele conservou, Deus ele manteve. Então a gente precisa confiar em Deus, a confiança em Deus está acima de qualquer coisa. E quando Noé sai da arca, a Bíblia diz que Deus dá ordem para Noé. Deus é Deus organizado. A Bíblia diz que Deus dá ordem a Noé, dizendo a Noé: sai da arca, você, sua esposa, seus filhos, sua nora e em seguida os animais. Observando a ordenança de Deus, a forma que Deus ele falou para Noé, a Bíblia diz que foi tudo numa sequência. Quando Noé desce da arca e coloca os pés no chão, que a água tinha já baixado, imagina a cabeça daquele homem. Imagina se fosse você. Imagina se fosse eu. O que eu pensaria naquele momento? Começar do zero? Para onde iria? O que eu iria fazer? Por onde iria começar? Aonde eu iria construir uma tenda para abrigar a minha família? O que eu iria fazer em primeiro lugar? Aonde eu iria começar? Dúvidas, interrogações eram muitas. Mas eu olho para Noé e vejo Noé com um propósito no coração, que quando ele desce, pisa a terra, sem Deus dar ordem para ele, sem Deus pedir nada a ele, ele simplesmente desce e procura logo preparar um altar e sacrificar a Deus e mostrar a Deus o seu sacrifício. Noé foi logo construir um altar para Deus.
para a sua família. Noé, amados, passou 100 anos da sua vida investindo a sua vida em Deus, investindo a sua vida também na sua família. Foram 100 anos investindo a sua vida na sua família. Quanto tempo você tem parado? E quanto tempo você tem investido a sua vida na sua família? Aí Deus permite essa virose, Deus permite esse momento vir sobre a nossa vida para nos colocar dentro das nossas casas, dentro no período de uma quarentena, para refletir, para pensar. Hoje todo mundo tem bastante tempo. Muita gente hoje fica reclamando hoje, com tanto tempo que está sobrando, que não sabe o que faz. Fica reclamando porque não sabe o que faz. Então vem aqui o recado de Deus nesse momento para a tua vida. Aproveita o tempo que Deus está dando, aproveita a tua família, aproveita a tua casa, aproveita o momento que Deus tem reservado para a tua família estar perto de você. Talvez a sua vida seja tão corrida, trabalho e escola e estudo e tantas outras coisas, que você não tem tempo para a sua família. Aí Deus, ele reserva o tempo para a tua família. Então descansa, aproveita a tua família. Eu quero dizer uma coisa: o fim está perto. A última trombeta, ela vai tocar. Então aproveita. É Deus dizendo para nós, é Deus do céu dizendo para nós: filhos, prepara a vossa vida, te organiza, prepara o teu altar, conserta o teu altar, renova a aliança que foi rompida, renova a tua aliança que foi você que partiu, que você que quebrou. Volta ao primeiro amor, retrocede. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para iniciar. É momento de refletir, é momento de voltar a Deus, é momento de orar ao Senhor, é momento de buscar ao Senhor, é momento de amar mais, é momento de perdoar mais, é momento de abraçar mais, é momento de clamar mais, é momento de adorar mais, é momento de santificar mais, é momento de fazer jejum mais, independente se o presidente da República peça, determine dias para fazer jejum pelo Brasil. Amados, a gente precisa fazer jejum assim, sempre quando nós pudermos, a gente precisa fazer, para que a graça de Deus desça sobre a nossa vida, para que a proteção divina esteja sobre nós. É de fato importante demais a gente entender que Deus, ele tem pressa em buscar a sua igreja, irmãos. Então a gente precisa despertar, cair na realidade. Aquilo que Deus, ele tem para nós é coisas grandiosas e o fim está perto. A última trombeta, ela vai tocar. Então, antes que a última trombeta toque, vem os prenúncios de situações em que a Bíblia nos diz que nos últimos dias aconteceria. Então, enquanto estar, irmãos, no prenúncio, perdoe, ame, abrace. Nunca é tarde para você recorrer a alguém que você magoou. Nunca é tarde para você dizer a alguém que está ao teu lado, talvez por timidez, por vergonha, alguma coisa desse tipo, que você nunca teve coragem em dizer: olha, eu te amo. Nunca é tarde para isso. Nunca é tarde para dizer: rapaz, olha, me perdoa, eu errei, eu falei com você, mas eu quero ir para o céu, eu preciso sentir o perdão de Deus. Quando você sentir o perdão de Deus, você vai sentir a graça de Deus sobre a tua vida. E quando a graça de Deus ela vir sobre a tua vida, você vai sentir alívio na tua alma. E quando tu sentir alívio na tua alma, tu vai sentir a presença de Deus. Oh, glória! E a presença do Senhor, irmãos, é que vale mais sobre a nossa vida. E muita gente vive, muita gente anda, muita gente está sem a presença de Deus, porque não libera um perdão, porque não pede um perdão a alguém, porque não perdoa, o coração apertado, o coração duro, coração de pedra, aquele coração ranzinzo. Mas não é momento para isso, irmãos. É momento de a gente olhar para a nossa família e dizer para os nossos filhos o quanto a gente ama. É momento de a gente olhar para a nossa esposa e dizer o quanto a gente ama. É momento de a gente olhar para os nossos pais e dizer o quanto a gente ama. É momento de dizer aos nossos irmãos o quanto a gente ama. É momento de a gente dizer aos vizinhos o quanto eles são importantes para nós, porque somos uma família.
Deus fez nós uma família, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, irmãos. Nós fomos chamados para ser adorador. Nós fomos chamados para adorar a Deus acima de qualquer coisa. Então muita gente se embaraça com pequenas coisas nessa vida. Muita gente quer ser melhor do que o outro. Muita gente quer ser ou ter para ser melhor, para ter status. Irmãos, não é momento para isso, nunca foi momento para isso, irmãos. O centro da atenção é Jesus. O centro de todas as coisas é Jesus. A gente conhece a Bíblia, irmãos, que Deus é o autor dela. Deus é o autor, o Espírito Santo é a sua grande revelação e Jesus é o grande tema central dela, irmãos. Então não existe espaço para ninguém, então não existe espaço para o autor das coisas, não existe o espaço para o centro da coisa, não existe espaço para o tema central, não existe. O que existe, irmãos, é que tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor e que possamos passar essa pandemia com a cabeça erguida, mas também possamos passar de joelho buscando a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está perto, então vamos invocar. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos se humilhar, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha alcança a misericórdia. E quando nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados, confessamos os nossos delitos diante de Deus, Deus ele vem a nos perdoar e sarar a nossa terra. Deus ouve a oração justa e quebrantada. Então fica aí essa palavra para a tua vida, para a tua meditação. Aproveita esse tempo que Deus está te dando, para que nesse momento você reflita e reconheça que precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar a Deus. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar aos bons costumes que foi aprendido assim. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Deus te proteja, Deus te guarde e vamos mantermos em oração, porque dias piores ainda virão sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a noite vem. E quando a noite vem, a gente precisa estar de joelho. Eu não posso esperar que a noite venha para que eu venha me preparar para ela. Não, eu tenho que me preparar hoje, enquanto ela está ainda a caminho. Porque se eu coloco o propósito do meu coração de me preparar hoje, eu vou ter força, graça da parte de Deus para vencer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem pressa sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele tem pressa sobre a igreja da última hora. O Senhor, ele tem pressa de fazer e trazer para a nossa vida um grande avivamento espiritual. O avivamento espiritual, não só na nação brasileira, mas também em todos os continentes, o avivamento espiritual sobre o globo terra, porque a terra precisa ser sacudida. A terra precisa de um abalo da parte de Deus para um despertamento. E é mediante a essas situações que hoje estamos sentindo na pele, é Deus tratando, dizendo, olha, desperta, olha, ora, busca, olha, te consagra, ora, jejuma, busca a minha face, porque eu estou no controle de todas as coisas e eu quero fazer coisa grande. E este avivamento, ele vem trazer para a nossa vida esperança. Esse avivamento, ele vem trazer para a nossa vida fé. Esse avivamento vem trazer para a nossa vida confiança em Deus. Esse avivamento vem trazer para a nossa vida os dons espirituais, porque os dons espirituais é concedido à igreja do Senhor Jesus. Porque nesse avivamento vai ter milagre, vai ter curas, paralíticos, cegos, coxos.
leprosos, seja qual sorte de enfermidade, serão curados. É a igreja primitiva, é Deus restituindo, restaurando a igreja e chamando a todas as nações para um despertamento, para que se envolva na bandeira ensanguentada da cruz do Calvário, para que creiam, para que confiem plenamente no eterno Deus e acabe dessa história de mimimi para lá, mimimi para cá, mas somente há um Deus no céu que revela todas as coisas, somente há um Deus no céu no controle de tudo, somente há um Deus no céu que toma conta da nossa vida. Então guarda essa palavra no teu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Espera, confia e crer, porque o tempo de Deus está próximo. Já dizia o profeta Joel: prepara a tua vida para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Então, meu amado, descansa em Deus, confia em Deus, aproveita o tempo que Deus está te dando, aproveita a tua família, aproveita, porque já está tudo pronto. Glória a Deus, já está tudo pronto. A trombeta ela vai tocar, a ordem ela vai ser dada para a última trombeta tocar. E quando a última trombeta tocar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então descansa em Deus, confia em Deus. Amém? Curte aí os nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Ajuda-me, eu preciso alcançar a 1000 inscritos para poder fazer transmissão ao vivo dos nossos cultos de adoração a Deus. De antemão, quero dizer a vocês que a gente tem sempre fazendo trabalhos para trazer uma palavra ao coração dos irmãos, tá certo? Então, o segredo é confiar e esperar no Senhor, porque o Senhor, Ele restaura a nossa vida, o Senhor restaura a nossa vida. Então, nos ajuda, deixa teu like aí, tá bom? Nos nossos vídeos, tá bom? Dá uma curtida, toca lá o sininho, compartilha com os demais irmãos e aguarda a provisão de Deus. Deus está à porta.